Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Jimmy Fenner, direto de Balneário Camboriú. Vou pedir perdão por não ficar olhando o tempo todo para a tela, tá? Hoje eu estou aqui fazendo um vídeo para vocês, mostrando aqui o conteúdo da minha tela, que eu criei especialmente para que você compreenda mais facilmente os bônus e os retornos dentro da Wii. Nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre os bônus da Wii, as comissões envolvidas na Wii. E é impossível eu falar de qualquer tipo de bônus sem primeiramente eu falar sobre a relação HPM Force que tem dentro do sistema, porque os teus bônus, diferente do que algumas pessoas entenderam, os bônus eles são todos calculados sobre os HPM Force que são gerados cada vez que alguém coloca moedas na Wii. Lembrando que colocar moedas na Wii não é só enviar lá para a sua carteira Cashflow, é você colocar no HPM Keycode, ok? Então, se não for para o Keycode, não tem ganho nenhum envolvido. Foi para o Keycode, passa a ter ganhos envolvidos. Então, antes de chegar nessa parte dos bônus especificamente, eu quero dizer que eu vou disponibilizar essa planilha aqui para vocês entenderem essa conversão que é feita no sistema. Inclusive, eu coloquei ao lado um print para você entender na prática o que eu estou fazendo aqui. Qual que é a parte mais importante dessa conta que eu coloquei aqui embaixo? Aqui eu coloquei a cotação da LQX no dia de hoje. Isso aqui vai ser alterado sempre. Então você tem que alterar sempre que for usar essa planilha aqui. Você vai lá na CoinTrade e verifica qual que é o preço que eles estão praticando na hora. Tá bom? Lembrando que também, quando você olha para o preço e determina aquele valor específico para a última ordem que foi feita na plataforma. Então se aquela ordem foi uma ordem de 10 reais em LQX, ela vai ser executada com muita facilidade e vai para a próxima. Então, às vezes você olha assim, a moeda está 14,98 centavos e pensa, então está 15 centavos. Só que as ordens que estão ali nesse caminho entre 15 e 16, inclusive hoje está assim, essas ordens são pequenas, são valores pequenos. Então, se alguém for comprar, por exemplo, 5 mil reais em LQX, ele não vai pagar 15 centavos, ele vai pagar na média mais, porque ele vai pagar 15 centavos em 10 reais, vai pagar 15,05 mais 20 reais, e assim vai até completar os 5 mil reais que ele quis comprar. Então, isso é importante também olhar, tá bom? Então, pronto, eu coloquei aqui esse campo que está em negrito e eu vou até colocar ele destacado, vou colocar, sei lá, um cor de creme aqui, pronto. Esse valor, se você atualiza ele, coloca 1.000 reais, ele vai atualizar embaixo a quantidade de LQX que 1.000 reais está comprando nesse momento, e a quantidade de HPM Force que são gerados nesse momento com esses 6.667 LQX em custódia. Ou seja, a conta está pronta. A única coisa que você tem que fazer é se atentar à cotação, né? Se for para 0,20, repare que a conta vai mudar embaixo, ó. Ele vai comprar 5.000 LQX e vai dar 3.945 HPM Force gerados. Então, deixa eu voltar aqui para o 0,15. Outra coisa que você vai ter que se atentar aqui na plataforma da Wii, a cotação do LQX 0,789. É o que está aqui, ó, 0,789. Ele está mostrando 8 centavos porque, por padrão, aqui o Google Sheets ele arredonda, mas na fórmula está 0,789. E isso aqui muda. Isso aqui na semana retrasada estava em 8, acho que era 8,12. Repara que ele continua exibindo 8 centavos como estava antes, mas mudou os valores embaixo, ó. Mudaram os valores embaixo. Está 0,89 aqui, 0,89. Cada vez que você mudar a cotação LQX Wii, vai mudar, obviamente, a quantidade de HPM Force gerados. Vamos voltar para quanto está agora, que é 0,789. E esse aqui é um número que ele não está em lugar nenhum do sistema. Não está. Você não consegue ver hoje qual que é o preço de uma unidade de HPM Force. Mas tem um meio de você conseguir fazer isso. E é por isso que eu coloquei na direita esse print. Qual que é a forma? Se eu tivesse escolhido LQX, também daria, tá? O problema é que o LQX ele ainda tem um valor unitário pequeno. E isso dá divergência porque enche de números após a vírgula. Então, a gente vai usar como parâmetro o Bitcoin. Você simplesmente coloca aqui uma moeda de Bitcoin, muda a moeda aqui na hora de colocar em custódia, tá? Essa aqui é a tela de você colocar na custódia. Você coloca uma moeda de Bitcoin e ele vai te mostrar toda a simulação, né? A cotação atual da moeda e quantos HPM Force
você está conseguindo. E é só isso que você vai ter que fazer, porque uma vez que você coloca uma moeda aqui, ele vai te mostrar esses números, você vai dividir a cotação da moeda pela quantidade de HPM Force. Então vamos lá, vamos fazer essa divisão. 6.224, que é a cotação atual dessa uma unidade de Bitcoin, dividido pelos HPM Force, que é 62.240. Ó, 10 centavos de euro. Exatamente o que nós temos. Tu não percebeu que eu estou gravando o vídeo? Não percebi, velho. Então tá aqui, ó, os mesmos 10 centavos. Esse valor ele é o mesmo já faz algum tempo, tá? Então, apesar de eu saber que ele é flexível, eu ainda não vi mudar. Então, quando mudar, você vem também aqui e atualiza. Através desse link, porque você pode pegar essa planilha e baixar no computador e aí ela fica salva com as informações que estão aqui. Né? Mas através desse link eu vou procurar realimentar essa planilha com os dados atualizados. Então pronto, vamos fazer uma simulação aqui com R$3.000. LQX em custódia, 20 mil. Quanto que isso gera na plataforma em HPM Force? 15.780. Agora a pergunta que não quer calar é: e os bônus? É para lá que a gente vai agora. Vou voltar ao 100% e vamos chegar aqui no portfólio. Aqui em cima eu coloquei os dois tipos de bônus que envolvem o cadastro em si. Depois vão ter os bônus nas cotas, mas aí tem um campo aqui só para falar disso. Eu separei aqui cliente, cliente premium, promoter, prime, select, best e top 5. Repare que best e top 5 não tem informação, por quê? Porque não são qualificações. São perfis diferentes que vão receber cotas quando atingirem esses seus resultados, mas aqui não tem interferência, tá bom? Então o que a gente vai chamar de qualificação é cliente, cliente premium, promoter, prime e select. Então, expansão direta. Um cliente. E o que diferencia um cliente de um cliente premium? É o pagamento da licença de 250 LQX. É isso que diferencia eles, tá? Uma vez que pagou, já vira premium. Mas esses dois perfis aqui, eles recebem 5% de expansão direta. E 5% do quê? Vamos voltar para outra aba aqui. Todos os bônus se baseiam no número de HPM Force. Logo, se todos os bônus se baseiam no número de HPM Force, esses 5% são em cima do HPM Force gerado pela pessoa que foi cadastrada. Então vamos usar esse exemplo que nós tivemos aqui. Um cliente ou um cliente premium fez uma indicação, o indicado dele colocou em custódia 20 mil LQX. Esses 20 mil LQX geraram 15.780 HPM Force. Então, imediatamente, tá? Essa expansão ela é imediata, 5% são creditados no seu escritório virtual e você já pode fazer tanto o aporte de volta, o reinvestimento, colocar de volta em custódia, quanto fazer a retirada para fora, tá? Para poder vender o LQX ou colocar numa carteira externa. Então eu coloquei aqui, ó, 5% para ficar fácil de entenderem. Agora, se você é promoter, prime ou select, você passa a ter o direito de receber 10%. Então a conta é a mesma. Eu vou colocar aqui agora 10% desses 15.780 vai dar, obviamente, 1.578. Então, recapitulando, quem é que recebe 5? Cliente e Premium. E quem recebe 10 é Promoter, Prime e Select. Ah, Jimmy, quais são os requisitos para poder bater cada uma das qualificações? Tá aqui. Para você alcançar Promoter, basta que você tenha 2.500 HPM Force pessoais, sendo que para alcançar isso, você precisa ter comprado no mês vigente pelo menos 1.000 HPM Force, que é o mínimo para você ficar ativo no mês, e também ter comprado a licença Premium, essa de 20 euros de 250 LQX. Tá? Pode ser, eu tenho certeza que vão ter pessoas que vão comprar os 2.500 HPM Force, até mais, né? 3, 4, 5 mil, vão esquecer de comprar o Premium e depois vão ficar chateados porque não receberam os 10%. Mas essas são as regras e é por isso que eu estou ressaltando. Cadastrou alguém? Primeiro coloca o Premium no sistema. Por via das dúvidas, como diz meu pai. Então pronto. Promoter, 2.500 HPM Force próprios, sendo 1.000 comprados nesse mês e ter a licença Premium. Você passa a receber 10%. Mas nós não temos só a expansão direta. Nós temos também o portfólio direto. E o portfólio direto
ele vai incluir não somente as pessoas que você fez a indicação direta, mas também as indicações deles, a níveis infinitos. Você pode ter um cliente que indicou um cliente, que indicou um cliente, aí não tem limitação. Tudo que vier vai contar para você. Ou melhor, vai contar para você se você não for cortado por ninguém. Porque quando alguém te corta, você ganha uma cota. Você não vai entender agora, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu faço questão de explicar porque até eu demorei a perceber isso e quando eu percebi eu fiquei muito feliz. Diferença de expansão direta. Quando você coloca moedas em custódia, obviamente você não vai receber expansão direta. Expansão direta se aplica somente aos seus diretos, como o próprio nome sugere, as pessoas que você diretamente linkou no sistema. E só a elas. É equivalente ao que dentro do marketing de rede nós chamaríamos de primeira geração. Já o portfólio direto é tudo que provém de você em diante, incluindo você. No portfólio direto, se você tem algo para receber, você vai receber até daquilo que foi você mesmo que fez. Ou seja, se você é um select, eu vou usar meu exemplo, eu sou um select. Então, quando eu mesmo coloco HPMs Force no sistema, quando eu coloco minhas moedas em custódia, de mim mesmo eu recebo 8%. 8% dos HPM Force gerados por mim durante o mês, eu recebo como portfólio direto. E quando eu patrocino alguém, quando eu indico um novo cliente, esse cliente coloca em custódia, eu como Select eu tenho direito a 10% na expansão direta, mais os 8% no portfólio direto. Ou seja, eu tenho direito a 18%, isso sendo Select. A mesma coisa se aplica ao Prime. O Prime ele tem direito a 10% do direto e mais 5% do portfólio. Então ele pode receber até 15% se ele está fazendo aí a indicação de um cliente não qualificado. Como assim, Jimmy, cliente não qualificado? É agora que eu vou usar o exemplo que eu criei, que eu espero que vocês entendam, porque eu até colori aqui para vocês entenderem melhor. Repare que eu estou usando aqui na linha 6, ó, Jimmy. Eu estou esboçando uma rede, tá? Esses nomes aqui todos existem, mas todos estão fora de ordem. Eu não fui fiel à qualificação aqui, eu só os usei como exemplo, como homenagem mesmo. Então, como podem ver, aqui é o Jimmy. Esses são os diretos do Jimmy. Aqui eu coloquei um indicado direto para cada cliente, tá? Então tem o Eduardo tem a Adri. Tem o Nicolas tem a Luciana. Eu coloquei cada um com a sua esposa, né? Eduardo, Adri, Nicolas, Luciana, Moisés, Neto, Henrique, Gerson, Danilo e Jonas, estou brincando, obviamente, e o Neto já é casado. Juan, Flávia, Mohamed e Mariângela, Cássius e Carla, que eu não sei se é com C, se é com K, mas eu lembrei do nome e isso para mim já é especial. E aqui do lado eu coloquei o percentual que cada um desses tem direito no seu portfólio. E colori, né? Então o azul é o Select. Esse amarelo mais clarinho aqui, que é tipo um bege, é o Prime. O laranja é o Promoter e o cinza é o cliente. Então vamos ver o que acontece. Eu deixei para a gente preencher essa tabelinha aqui juntos. Em todos os casos eu estou simulando que na equipe de cada um desses do meu portfólio foi adquirido 2.500 HPM Force. Ou seja, não foi necessariamente a Adri, mas pode ter sido ela, tá? Que fez a compra desses 2.500 HPM Force. Então vamos para o primeiro exemplo aqui, ó, da esquerda para a direita. Entraram 2.500 HPM Force na rede da Adri. Nesse exemplo aqui, tá, pessoal? Estou considerando que todos esses aqui não têm qualificados abaixo que o venham a cortar. Se você ainda não entendeu, calma que você vai entender depois. A Adri, então, ela é bege, a Adri é Prime, ela recebe 5% dos HPM Force que foram gerados. Então, a Adri vai ficar com 2.500 vezes 5%. A Adri vai receber 125 pontos na hora que essa custódia aqui foi feita. E o Eduardo é Select. O Eduardo, por ser Select, ele tem direito a 8% e a Adri a 5%. O que acontece? O Eduardo recebe a diferença de 3% que ainda não foi pago para ninguém. Então 3%, 2.500 vezes 3%, 75. Então a Adri recebeu 125 e o Eduardo recebeu 75 nesse exemplo. Quanto que eu recebi? Quanto que o Jimmy recebeu dessa compra aqui de HPM Force? O Jimmy recebeu 0.
Por quê? Porque 8% são destinados para Select. O Eduardo já é Select. Ele já ficou com o respectivo valor que era destinado para Select, 8%. E ele não recebeu 8% porque o destino foi cortado porque alguém tinha direito a receber 5% por ser Prime. Então entenda o seguinte, cada vez que alguém faz um aporte de HPM Force, o próprio sistema entende que 8% serão pagos. Para quem? Não se sabe. Ele vai procurar alguém que mereça receber isso. O primeiro Prime que ele encontrar no caminho, ele vai pagar. E como o Prime recebe 5% e sobraram 3%, ele vai procurar os outros 3% para pagar por o primeiro Select acima. Vou mudar o exemplo, tá? Vou mudar o exemplo. Vamos supor que a Adri, ela não é mais Prime. Ela passa a ser um cliente que recebe 0 de portfólio. O Eduardo receberia todos os 8%. Então, 8% de 2.500. Que é a soma dos 125 com os 75 que tinha antes aqui. O Eduardo ficaria com os 200 e ainda assim eu não receberia porque já foi pago para ele. Outro exemplo, Nicolas e Luciana. Desenhei os dois aqui como badgezinho também. Os dois são Prime. Luciana tem novos 2.500 HPM Force no seu portfólio. Luciana ganha 5% disso porque ela é Prime. Então, 2.500 vezes 5%. Quanto que Nicolas ganha? Nicolas não vai ganhar nada. Por quê? Porque já foi pago para a Luciana. Então, nesse bônus, Nicolas ganha nada. E o Jimmy? O Jimmy vai receber 3% vezes 2.500. E aqui nós vamos colocar em prática o nosso mantra, que está aqui embaixo, destacado em azul, para que ninguém venha esquecer. Cada vez que uma linha te corta, você ganha uma cota. O que aconteceu agora? O Nicolas foi cortado pela Luciana, ou seja, a Luciana pegou o mesmo nível do Nicolas. O Nicolas não recebendo nada, pode parecer que ele foi castigado por alguém abaixo dele ter um desempenho tão bom quanto o dele, ou seja, ele teoricamente ele foi um bom líder, ele fez um bom trabalho, duplicou da forma correta e ele recebeu um castigo que foi parar de receber. Para que isso não fique dessa forma, quando a Luciana bate o mesmo título que ele, o Nicolas passa a receber mais uma cota de qualificação. Então o Nicolas receberia 2 cotas Prime nesse exemplo aqui. Uma dele, pessoal, e outra da Luciana. E lembre-se que, é claro, aqui cada um tem um indicado só para ficar fácil de mostrar o exemplo, né? Mas nós temos diversos indicados diferentes, diretos, e cada vez que uma linha sua se qualifica, você pode receber mais uma cota. Ó, o Moisés aqui, eu fiz ele como promoter. O Moisés, muito amigo meu, não vai ficar chateado, que ele sabe que isso aqui é só uma simulação. Nesse exemplo, o Neto, ele acabou de fazer aí o aporte dos mesmos 2.500 HPM Force. Vou até mudar para não ficar todo mundo com 2.500, vou falar que o Neto colocou 5.000. Justo aquele que não comprou o Premium, né? 5.000. Com 5.000 HPM Force, o que o Neto vai ganhar? Nada. O que o Moisés vai ganhar? Lembrando, pessoal, estou explicando o portfólio direto, tá? O portfólio direto. O expansão direta, se eu fosse contabilizar, aqui o Moisés iria ganhar 10% desses HPM Force. Mas eu estou falando só desse bônus aqui, que é o mais difícil de explicar, e é por isso que eu fiz desenho. O Moisés, laranja, é promoter. Promoter recebe quanto no portfólio direto? Nada. Então, nesse exemplo aqui, o Jimmy vai receber 8% de 5.000 HPM. Acho que está começando a clarear aí, né? Vamos lá. O Gerson, cliente. O Henrique, Prime. Gerson tem 2.500 HPMs, ou abaixo dele, ou diretos a ele, não interessa. O Henrique vai receber 5% disso, então 5% de 2.500 HPM Force. Nesse caso aqui, o Jimmy vai ficar com 3%, que é a diferença pelo fato dele ser Select. Olha aqui um exemplo que nós não tínhamos, tá? Ó, o azul, Select. Danilo, azul, Select. Jonas tem novos 2.500 HPM Force comprados. Jonas vai receber todos os 8% disso, ou seja, os 200 que seriam pagos foram pagos todos para o Jonas. O Danilo não recebeu nada, mas o Danilo, como ele foi cortado, cada vez que uma linha te corta, você ganha uma cota. Então ele tinha uma cota de Select por ele ter se qualificado e ele ganha mais uma por um cadastrado dele ter se qualificado também. Então tem 2 cotas de Select o Danilo. O Jonas tem a sua própria, o Danilo tem 2
E o Jimmy vai também receber uma cota de Select porque o Danilo se tornou Select. Mas o Jimmy também vai ganhar 0 aqui no portfólio direto. Novo exemplo. Flavinha, do Juan, não recebe nada. Juan Laranja, Promoter, não recebe também. Então nesse exemplo aqui, os 2.500 da Flavinha, 8% ficam com o Jimmy. Mariângela Mohamed. Mariângela cliente, Mohamed Prime. Então, o Mohamed fica com 5% dos 2.500 e 3% ficam com o Jimmy. E por último, olha a Carla aqui. Carla sem qualificação, 2.500. O Cássius é Select, recebe tudo. Então, os 8% ficam pro Cássius. 8% de 2.500 ficam pro Cássius. O Jimmy aqui recebe nada. Porém, como o Cássius qualificou a Select, o Jimmy vai receber uma cota de Select a mais no Cássius, tá? Então deixa até a gente botar aqui. Então o Jimmy recebeu uma cota de Select por ele ter batido, mais uma pelo Eduardo, uma pelo Danilo e uma pelo Cássius. Então 4 cotas de Select. O Eduardo aqui vai ter uma cota própria de Select. O Nicolas tá com 2 cotas de Prime. O Moisés não vai receber nada. O Henrique, ele vai receber a cota própria. O Danilo, ele vai receber 2 cotas de Select. Uma por ele ter batido e outra pelo Jonas. O Juan não vai receber nada. O Mohamed nesse exemplo recebeu uma cota de Prime pela própria qualificação. Eu sei que não faz diferença, mas deixa eu ver aqui quanto que nesse exemplo veio aqui para o Jimmy. 825 pontos. Nesse exemplo aqui, vieram para o Jimmy por conta do portfólio direto. E eu falei tanto de cota aqui, né? Cota. Vamos para a parte de cotas para vocês entenderem como que funciona. Deixa eu passar o motoqueiro fantasma aí. Primeiramente, aqui eu explico a conta que é feita para poder colocar distribuição de lucro no negócio. Então, se por exemplo, no mês no mês vigente, tá? Foram gerados 100 milhões de HPM Force. Serão divididos 12%. 12% de todos os HPM Force do mês são distribuídos nas cotas. Então, no exemplo, com 100 milhões, daria 12 milhões. Ele é jogado naquele gráfico de pizza que tem dentro do manual e dentro da apresentação. Que é dividido da seguinte forma, tá? Se fossem 12 milhões divididos, seria aqui 45% entre os Prime, que daria então 5 milhões e 400 mil pontos distribuídos para Prime. Select 30%, que daria 3 milhões e 600 mil pontos. Top 5 10%, que daria 1 milhão e 200 mil. Mesma coisa para o Top Best, 10% também, e 5% para Partner. Aqui eu chutei, tá? Eu coloquei um número de cotistas para vocês entenderem a mecânica, mas é claro que eu não tenho esse número exato para passar para vocês. Tá? Tanto que aqui é uma simulação também. Nessa simulação eu tenho 100 pessoas que qualificaram a Prime, 30 que qualificaram a Select. Pessoas não, né? Não necessariamente, estou falando de cotas. Que às vezes acontece o que aconteceu antes. Quando um corta o outro, ganha mais cota. Então, são 100 cotas, 30 cotas, 150 cotas aqui top 5, 50 cotas top best e 10 para partner. E aqui eu tenho o valor da cota. Por quê? Porque eu peguei o valor que foi distribuído naquele bolo e dividi pela quantidade de cotistas, né? A quantidade de pessoas ou de frações a serem pagas. Então aqui ficou com cada cota 54 mil pontos, 120 mil pontos, 8 mil pontos, 24 mil, 60 mil. E do lado, como eu sou querido, eu coloquei as simulações com LQX a 15, LQX a 50, LQX a R$1, LQX a R$5, LQX a R$10. Ou seja, vendendo hoje, vendendo depois, vendendo um pouco depois, vendendo mais depois ainda e vendendo bem depois. Para ter o direito a receber cotas, como eu já falei, você tem que ser Prime, Select. E aí entram os novos Top 5 e Best. Para você ser Prime, basta que você tenha 5.000 HPM Force pessoais. Tá? Isso não precisa ser comprado no mês. No mês basta você ter comprado 1.000, que é o necessário para ficar ativo. E você tem que ter 3 Best no mês atual. Ou seja, 3 pessoas que compraram 2.500 HPM Force. É importante ressaltar que são 3 pessoas em linhas diferentes, né? Em equipes distintas. E 50.000 HPM Force no portfólio.
ou seja, na equipe toda, gerados nesse mês. 5 mil pessoais, 3 best, 50 mil no mês. Para Select, você tem que ter 15 mil pessoais. Mesma regra do Prime, basta ter 1.000 próprios. Se tivesse 14 mil dos meses anteriores, basta ter mais 1.000 que você está dentro. 5 linhas qualificadas a Prime no mês, e Prime é o que eu acabei de falar, com um portfólio de 500 mil HPM Force. Top 5. O Top 5 basta ter 1.000 HPMs próprios no mês e ter 5 diretos com 1.000 HPMs próprios no mês também. Lembrando que 1.000 HPMs próprios é o necessário para a pessoa ser considerada ativa pelo próprio sistema. Então, é uma tarefa quase que automática. E o Top Best é alguém que tem os seus 1.000 pessoais no mês e tem 3 diretos com 2.500 HPMs no mês. Lembrando que para ser Top Best, esses 3 diretos com 2.500 precisam ser 3 diretos novos, tá? 3 diretos que você cadastrou neste mês. Para ser considerado novo na plataforma, a pessoa tem que ser cadastrada e ativa no mesmo mês. Se é um cadastro feito no mês passado, que ninguém nunca tinha comprado nada, e esse mês ele comprou, ele não vai ser considerado novo, tá bom? E é isso, pessoal. O último bônus é aquela recompensa de aceleração, que é super simples, basta batendo Prime em 30 dias você recebe 1.000 pontos e batendo o Select dentro de 60 dias você recebe 5.000 pontos a mais como prêmio. Resumindo, a primeira coisa que você precisa saber é calcular o HPM Force, saber como que você converte reais em LQX, LQX em HPM Force. O sistema faz isso sozinho, mas para você ter a lógica na cabeça, é bom aprender essa conta aqui. Depois, Promoter. Qualificou Promoter. A única diferença é que ele vai receber o dobro da expansão direta. Ele não recebe cota, tá? Ele não vai receber portfólio direto também. Então, qual a vantagem de ser Promoter? O dobro de expansão. Prime em diante passa a ter benefício de cota e de portfólio. Vamos lá, pessoas da mesma qualificação cortam o portfólio direto do amiguinho, mas cada vez que uma linha te corta, você ganha uma cota. Lembrando que a cota inclui faturamento da empresa inteira. Então, até quando o seu colega que não é da sua equipe prospera, você vai ser beneficiado lá nas cotas. Legal, né? É isso. Espero ter ajudado. Um forte abraço para você. Tchau, tchau.